efetivamente sobre a incorporação na Umbanda. Não tinha nenhum livro sobre a incorporação na Umbanda, por isso esse é o meu, cada livro é um filho. Então Deus, Divindades e Anjos tem uma história própria de como o livro nasceu. Nietzsche dizia: eu estou grávido de um livro que teima em nascer e não nasce. Então cada livro é um parto. Deus, Divindades e Anjos primeiro era um livro fininho, depois eu ampliei, é outro livro. São 2 livros, Deus, Divindades e Anjos, que é a ampliação do primeiro. História da Umbanda, eu passei meses e meses toda madrugada escrevendo. Dias e dias em que simplesmente eu passava 2, 3 dias sem dormir, porque me dava um negócio, uma euforia, e eu sentia como se eu estivesse conversando com aqueles autores. Primeiro, esse livro Deus, Divindades e Anjos foi uma proposta do Rubens de uma pesquisa dentro do curso de Teologia de Umbanda. Tinha a proposta de pesquisar as divindades de todas as culturas e encontrar os orixás em todas as culturas com outra roupagem. Então essa foi a proposta daquele curso, e o Wagner Veneziano, editor da Madras, foi quem me perguntou: você não escreveu nada? Eu falei: eu tenho uma pesquisa. Ele falou: então vamos publicar. O Rubens deu o tema para a pesquisa e o Wagner me convidou a publicar. Então o meu próximo livro foi História da Umbanda. A História da Umbanda foi o Rubens que pediu para eu escrever. Ele pediu para eu escrever o que seria o capítulo de um livro onde vários sacerdotes iriam escrever sobre os 100 anos da Umbanda. E o Rubens fez essa proposta para vários sacerdotes. E para mim ele pediu para eu pesquisar os autores antigos da Umbanda. Porque o Rubens sabia que eu já tinha lido quase tudo de Umbanda, daquilo que não tem mais em livraria. E aí eu reli tudo e eu comecei a escrever, e eu escrevi, não parei mais de escrever. Falei: Rubens, eu escrevi mais de 50 páginas. Ele falou: não para, continua escrevendo. Quando eu entreguei o material para ele, ele falou: você foi o único que escreveu. Teu texto não é um capítulo, teu texto é um livro, escreva sobre a história da Umbanda. Eu falei: agora eu preciso ler mais, eu preciso estudar mais. A gente, com o Jornal de Umbanda Sagrada, que você criou, por meio desse trabalho com o jornal, a gente se habituou a escrever matéria, eu e você. Então, quando chegou nessa data de 2015, 2014, 2015, eu vi a quantidade de matérias que eu já tinha escrito, dava para publicar alguns livros. Então o que eu fiz? Eu comecei a juntar todas as matérias e separar por grupo. Todas essas matérias aqui são sobre mediunidade, todas essas matérias aqui são sobre a Umbanda, todas essas matérias são sobre o sacerdote. E aí eu agrupei, olhei e vi. Eu tinha seguramente ali no mínimo 5 livros na mão. E um deles era efetivamente sobre a incorporação na Umbanda.